Sejam bem-vindos, ouvintes da Rádio Uninter. Esse é o programa Segredos da Arquitetura e nessa edição, na sua 27ª edição, temos como convidada a professora Manon Garcia. Seja bem-vinda, professora. Tudo bem? Vamos falar bastante hoje. Muito obrigada pelo convite, professora Gisele. Muito obrigado, por estar aqui e agradeço aí a audiência de todos que estão assistindo agora ou vão assistir depois. Obrigada. Então, obrigada a todos, vocês que estão do outro lado, mas que estão aqui em nossos corações. Quero convidar a todos para participarem. Coloquem aí de onde vocês falam, qual que é o polo, qual é o seu trabalho, qual é o seu propósito, porque hoje falaremos sobre mulheres, cidadania e democracia. E abordaremos, então, a participação da mulher nos postos de referência em esferas públicas, social, esferas de poder e esferas de participação. Você aí, mulher, como que é a sua participação nessas esferas? Queremos ouvir você. Participe conosco e temos sempre, como é de praxe, um segredo a ser desvendado no nosso programa. Então, a gente vai desenrolando o nosso assunto e lá no finalzinho temos um segredo que você pode falar aqui conosco e desvendar com a gente. Será que você adivinha qual que é o nosso segredo de hoje? Vamos lá, participe conosco, a gente adora que você participe, hein? A Manon Garcia, ela é doutora em gestão urbana, mestre em gestão urbana, bacharel em administração, especialista em marketing, logística e metodologia em educação à distância, coordena os cursos de gestão pública, administração pública na Uninter aqui conosco. Tem como linhas de pesquisa políticas públicas, qualidade de vida urbana, bem viver, ecossocioeconomia urbana, gênero, política para mulheres, indicadores, desenvolvimento territorial, logística urbana, estratégias de marketing, metodologia de ensino à distância, avaliadora dos sinais também. Sou super fã, preciso colocar isso também, né, professora? É um enorme prazer tê-la aqui conosco nessa participação. E vamos lá, o nosso assunto de hoje, né? Mulheres, cidadania e democracia. As mulheres nessa esfera urbana, nessa esfera do espaço público, do espaço coletivo, do espaço participativo. Como que você enxerga essa mulher, ou essas mulheres, né? Hoje nós temos, ou hoje não, né? No nosso mês de aniversário, e eu sempre digo, que não existe somente o mês da mulher, né? Todos os dias, todos os meses, a mulher faz parte do dia a dia como um ser único, um ser importante e tem um papel grandioso na sociedade. E por falar que não é somente o dia, não é somente o mês, como que acontece essa questão da mulher na história? Começo por essa pergunta. Professora Gisele, eu acho assim, primeiro que eu já estou curiosa aí para o segredo da arquitetura do final, já estou toda querendo saber. Eu gosto sempre de lembrar que o meu estudo de gênero começou quando, e aí falando de fato da arquitetura e urbanismo, né, quando eu estava andando aqui em Curitiba, numa via que nós temos chamada Rua 15, de salto alto e virei o pé. E aí eu falei assim, quem é que faz essa calçada que não sabe que uma mulher anda de salto alto? E aí eu comecei a entender o quanto será que a cidade está desenhada para a mulher. Né? O quanto os nossos espaços, o quanto nós temos iluminação, será que iluminação é segurança, né? Será que a quantidade de iluminação traz segurança para a mulher, né? De que forma isso acontece? E isso foi crescendo ao longo da minha jornada, até que, enfim, na tese eu acabei
trazendo esse assunto, que são as políticas públicas. E eu gosto muito de falar que a mulher, ela passa de sujeição a sujeito, né, e isso acontece entre o século XIX e o século, né, que nós estamos. E eu digo precisamente quando ela começa a votar, em 1932, né, e depois quando ela começa, então, de fato, poder entrar no mercado de trabalho. Mas essa história, ela começa lá atrás, quando nós falamos um pouquinho da desigualdade de gênero, nas origens dos filósofos antigos, né? Vamos falar basicamente de Aristóteles e Platão. O marco do movimento feminista, que acontece, né, que se constituíram nos séculos 17 e 18, e desde então lutam por equidade. Naquela época de Aristóteles e Platão, o espaço público era destinado aos homens, onde eles faziam a política, né, na polis, e o espaço privado era destinado às mulheres, aos estrangeiros, às crianças e aos escravos. Então, as mulheres estavam renegadas, elas não entravam na cidade. Elas passam a entrar na cidade quando, na Revolução Industrial, elas precisam, porque a máquina substitui a mão de obra, boa parte da mão de obra. E a renda familiar acaba diminuindo, né? E ela precisa vir para o espaço da cidade para aumentar a renda juntamente com o seu cônjuge, né? E muitas vezes na parte de até mesmo prover, porque às vezes ela ficou viúva durante a guerra, né? Enfim, tiveram vários acontecimentos, e aí a mulher começa a ter que entrar dentro do espaço urbano, né? Então, essa dicotomia do espaço público e privado, nós acabamos vendo até hoje, que é o que eu falei. Será que a calçada do seu bairro, será que a calçada da sua cidade, será que a iluminação, né? Será que o desenho, será que as políticas urbanas, elas olham para as mulheres? E, se você quiser, deixa a sua resposta aí para a gente, né, professora Gisela, até para a gente entender como você olha a tua cidade. Isso, por favor. Coloque, coloque porque eu acho que é muito interessante você olhar e falar, será que a minha cidade está pronta? E aí vem aquela história, mas por que tem que estar pronta para as mulheres? Bom, em média, eu posso dizer que a maioria dos municípios brasileiros possuem mais de 52% da sua população na condição feminina, né? Hoje a mulher ela tem uma condição biológica, é ela quem gera a vida. E né? Tem uma outra coisa, né, professora, acrescentando, alguns políticos falam assim, por que projetar, entre aspas, para as mulheres? Por que esse olhar para a mulher? Não é uma questão somente de um resgate histórico, é a questão da vulnerabilidade, né, como você falou, porque a questão do salto, né, a questão da iluminação, é porque a mulher está numa condição de vulnerabilidade, né? Seja com relação à acessibilidade, seja numa questão de violência urbana, então, e outras mais que nós podemos listar aqui. Então, se projeta para a mulher ou para outras pessoas que têm condições de vulnerabilidade, se projeta para todos. Então, é nesse sentido a questão das políticas urbanas, das políticas públicas para espaços públicos, né, para o desenho urbano. Exatamente. Eu acho que nós temos uma construção social que veio aí, vamos dizer, que parte da filosofia grego, né, onde a mulher está no espaço privado. Então, ela não tem esse espaço aqui. E quando ela entra na cidade, né, quando ela entra nesse espaço urbano, ela entra como uma propriedade devido a nossa querida sociedade patriarcal. Né? Então, isso muda. Eu costumo dizer que eu acho que a mulher ela deixou de ser, de estar num quadro de sujeição à sociedade patriarcal e está passando por essa transição, mas hoje a mulher ela passa a ter sujeição à economia capitalista. E não, na verdade, ela continua tendo a sua sujeição. Né? Ela simplesmente, ela tem os seus compromissos familiares, ela acaba, em muitos casos, nós temos mulheres que têm jornada dupla, ainda acontece isso, e ela tem que sair, trabalhar, estar sujeita à economia capitalista, ao mercado de trabalho, às disputas que estão lá, né, que a gente sabe que não é fácil. Eu comentava um pouquinho antes do programa,
nós, mulheres, temos o direito de trabalhar fora sem a assinatura do nosso esposo na nossa carteira de trabalho ou do nosso pai desde 1967. Se nós formos pensar, 1967 é muito pouco tempo para que nós possamos trabalhar. Então, olha que propriedade, né? A evolução do gráfico temporal, 67 foi ontem. Exatamente, até porque, né, 67 nós estávamos ainda começando, né, imagine hoje, então, nós, de uma certa forma, nós saímos de uma sociedade patriarcal e estamos nesse movimento de transição, mas nós também estamos no movimento de transição entrando numa sociedade capitalista, de uma economia capitalista, onde a mulher, ela passa a ser vista como um produto que vai gerar, né, que vai gerar renda. E isso até que ponto nós deixamos de ser, de estarmos em sujeição e somos sujeitas, né? Será que isso de fato aconteceu, né? Será que eu imagino que nas últimas décadas, sim, nós tivemos muitos progressos na esfera social, econômica, política, conquistamos espaços, direitos que outrora foram, né, privados, exclusivos ao sexo masculino. Mas não implica que a gente afirme que a qualidade de vida das mulheres melhorou na mesma proporção. Ao contrário, como eu disse, muitas de nós temos jornadas duplas. E agora, na pandemia, nós vemos muitas mulheres que estão aí com o filho no colo, fazendo, né, reunião online, né, professora Gisele? Como a gente vê alunas que nos mandam link, olha, meu filho não está indo para a escola, eu estou tendo dificuldade, estou atrasando, enfim. Então, o papel de sujeição no espaço privado, ou de sujeito sociopolítico, né, socioeconômico no espaço público, revela a necessidade de que a gente traga para o debate da gestão pública a temática da mulher, né? Não tem como nós pensarmos que é simplesmente assim. Eu acho que é um tema muito complexo, de muitas contradições que são vividas no cotidiano da mulher, no espaço urbano e na própria agenda política. Eu tive a oportunidade, durante um determinado período da pesquisa, de estar na Câmara Municipal, e eu vi mulheres que chegavam fazendo pedidos, olha, eu gostaria de falar com o vereador X, gostaria de falar, gostaria de pedir uma ajuda, mas não é para mim, viu, porque eu não sou feminista. Então, até que ponto as próprias mulheres não podem se empoderar, né? A palavra da moda, eu acho que é empoderamento, né? É até meio que tá até cansativo, mas assim, por que ela não pode pedir para ela? Né? Por que a maioria dos pleitos que nós vemos das políticas, né, das propostas políticas na Assembleia, não são para políticas públicas de mulheres para mulheres? E ao contrário, quando assim o tem, sofrem muitas vezes demandas negativas, né? Demandas que as questionam. E eu acho que isso mostra que a maioria populacional, que é a mulher, enfrenta, sim, complexidades e contradições no cotidiano, né, do espaço público, nas agendas, e por questões simbólicas, e aí eu estou falando lá da filosofia grega, né, estou falando da época de Platão, estou falando da sociedade patriarcal, né, ainda figura esse traço que, na nossa sociedade atual, que passa a ser uma sociedade patriarcal e capitalista, né. Então, a mulher, ela tem dois grandes paradigmas aí, né, que é a sociedade patriarcal e o capitalismo, né. Temos alguma participação, professora Gisele? Temos aqui várias participações. Temos alguns boa noites, da Nilva, do Gleoberto, da Claudiene também, sobre a jornada múltipla. E temos aqui uma pergunta relacionada aos programas. Se você conhece programas das cidades brasileiras direcionados à mulher, seja com relação à saúde, seja com relação à violência, enfim, que estejam diretamente ou não linkados às cidades. Existe uma gama muito grande, e eu imagino que a Declaração de Pequim fez com que isso se fortalecesse muito grande, porque passou a ter um peso internacional, a presença da mulher na agenda política. Os programas, inicialmente, eles começam em um cunho de saúde,
E aí todo mundo diz, porque é biopolítica, porque o corpo da mulher é dominado pela sociedade patriarcal e agora pela economia capitalista, pois no século XIX nós víamos nos jornais que mulher sábia era aquela que educava o seu homem, o seu filho para produzir para o seu país. Isso vinculava nos jornais, nas capas dos jornais. Então, por que programas de saúde? Porque quando a mulher sofre violência, é na saúde que vai desencadear. É lá na Secretaria de Saúde, é no hospital, é no posto de saúde que a mulher vai parar. Porque normalmente ela está machucada, o filho está machucado, às vezes não está, ela está ferida. Então, é na saúde. A mulher é mãe? É, mas isso é uma condição biológica. Nós não podemos querer dizer, a mulher não é vista só como mãe. Ela também é vista como mãe. Né? Mas ela também é vista como um ser, e quando ela apanha, quando ela sofre uma violência na sua residência, porque mais de 80% dos problemas de violência acontecem dentro da própria residência, é na saúde que desemboca. Então, a maioria dos programas, eles são, sim, voltados para a saúde da mulher, voltados para as questões, né, dos seus órgãos. Mas por que nós fazemos programas de saúde para a mulher, para os seus órgãos femininos? Porque mulher não tem órgão masculino. Né? Quando eu falo assim, eu vou fazer uma campanha de câncer de mama. Nossa, mas a mulher não é só mama. É que os demais programas atendem a mulher como um todo. A especificidade dela é a mama. É o que a difere do homem. Então, é natural que o governo, por ela ser majoritária, né, na população, ela tenha esse atendimento especializado. É claro, existem biopolíticas, existem. Eu não estou longe de mim aqui de dizer que não há relações de poder. Mas também nós precisamos olhar o quanto as políticas públicas pensam nas suas especificidades, do mesmo jeito que existem programas que atendem às especificidades masculinas, as infantis, né? Nós falamos campanhas de vacinação para crianças, mulheres e homens não se enquadram nisso. Então, às vezes, nós também precisamos deixar de olhar com aquele peso, né, de que, eu estou falando da saúde, eu estou cuidando do corpo da mulher. Sim, ela é um indivíduo, ela precisa que cuide do seu corpo, não como uma forma de poder, não determinando o que ela pode ou não pode fazer. Ela tem que ter essa autonomia sobre o corpo dela, mas é preciso que o governo, é preciso que as políticas públicas a atendam, né? Nós temos aí grandes programas de violência, não posso deixar de falar da Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, que representam um grande marco, porque quando nós temos a Constituição de 1988, ela nos traz que você só pode ser preso quando você é pego em flagrante. Então, os homens passaram a bater nas suas esposas, vamos falar de uma forma muito simplista. As mulheres começaram a sofrer violências e os homens não eram punidos, os seus esposos e companheiros e pais, porque eles não eram pegos em flagrantes. Isso aumentou em quase 80% o índice de violência para com as mulheres depois da Constituição. E a Lei Maria da Penha, ela vem muito tarde, é claro, mas ela vem, acontece, ela nos ajuda que não só em caso de ali de você pegar a pessoa no ato, né? Você tem outros mecanismos que podem ajudar, a patrulha Maria da Penha, né, que nos ajuda bastante. E acho Como que hoje... funciona? Acho que você poderia explicar um pouco isso, porque é bem importante, né, para os nossos ouvintes entender um pouquinho como é que funciona essa patrulha. A patrulha é assim, por exemplo, nós tivemos aqui em Curitiba, em 1992, nós tivemos a Pousada de Maria, que foi implantada, que é onde eu acolho as mulheres. Qual é o maior problema da mulher em não denunciar a violência? Problemas econômicos. Ela não tem aonde ir, ela não tem quem cuidar dela, ela não tem quem a acolha, quem a sustente. Então, claro, hoje isso já mudou muito, mas, como eu disse, em 1967 nós tínhamos que pedir para o esposo para assinar a nossa carteira de trabalho, né, ou para o pai. Então, ela tem esse medo, o medo financeiro, o medo do seu sustento e dos seus filhos. A casa acolhe muito. E quando ela acolhe, ela dá uma condição para a mulher. Só que em algum determinado momento ela tem que retornar para a sociedade.
E quem vai monitorar se ela está, de fato e de direito, sendo respeitada? Então, a Patrulha Maria da Penha, que vem depois da legislação da Maria da Penha, ela tem esse objetivo. Todas as denúncias que acontecem, todos os casos que acontecem, eles são monitorados continuadamente, a questão da violência. Uma visita no lar para ver as condições que aquela mulher está vivendo, a condição daquelas crianças, né? Se está acontecendo respeito, se o marido invadiu ou não invadiu, se ele não está lá, porque a mulher o marido sai da casa e a mulher retorna porque o lar é dos filhos, né? E aí o marido começa a fazer pressão e pede para voltar, dorme em quarto separado, que é a violência psicológica. Então, a patrulha, ela faz o acompanhamento dos processos, mas que são ditos, e na sua maioria são designados pelo poder público, de que haja esse acompanhamento como um departamento de assistência social, mas ele é preparado para atender as mulheres, né? Nós sabemos muitas vezes que as mulheres, as crianças, né, as mulheres sofrem violência, às vezes até mesmo as crianças, e quando elas chegam no posto de saúde, elas não querem contar que foi o companheiro. Então, hoje, a equipe de saúde, ela é qualificada, na sua maioria, para poder entender se aquele caso não é um caso de violência doméstica, não é um caso de abuso, né? Porque muitas vezes eu tenho vergonha, eu enquanto mulher, de dizer que eu sou incapaz. Então, a patrulha, ela te ajuda. O medo do sustento. E eu costumo dizer que é muito importante esse acompanhamento, professora Gisele. Essa casa de Maria, aqui em Curitiba, e não é só ela, existem inúmeras outras, principalmente no Nordeste. Durante 10 anos, ela atendeu quase 9.000 ocorrências. Essas 9.000 ocorrências não passaram de 930 mulheres. Ou seja, cada mulher retornou mais X vezes para casa sofrendo de violência. Então, é algo recorrente. E acredito que a patrulha vem para nos ajudar nisso, que não haja recorrência. E me diga uma coisa, nessa pesquisa das 9.000, tinha algum indicador, que a gente já vai falar sobre indicadores, tinha algum indicador relacionado à classe social? Existe um indicador relacionado à classe, e normalmente as classes menos assistidas, né? Nós vemos aí, eu acho que é um grande momento que nós estamos, que é a democracia, quando os movimentos sociais, as associações de classe, enfim, os grupos organizados passam a conseguir ter voz dentro do poder público. E isso é muito importante. Eu acho que isso, quando nós tratamos de mulheres e de outros assuntos também, é extremamente relevante. Quando a mulher passa a ser ouvida, quando o grupo organizado, nós temos aí a 4ª Marcha das Mulheres, que começa no Canadá, Marcha Mundial das Mulheres, e vai, né, por um volume muito grande de países, e uma das reivindicações é ser ouvidas contra o capitalismo, na economia consciente, na economia colaborativa, na economia sustentável, na natureza, né? Então, eu acho que esses movimentos, eles trazem essa participação, esse trazer e ouvir a mulher, né? E essa questão da mulher sofrer a violência, ela ainda é um grande paradigma, né? E quando a gente fala em indicadores, na sua tese de doutorado, que parabenizo, maravilhosa, né? Você analisou as políticas públicas para a qualidade de vida e do bem viver. E aí você colocou lá estudou diversas dimensões da educação, dimensão do trabalho, da habitação, enfim. E estabeleceu alguns indicadores que são fundamentais para que se possam estruturar esses pensamentos. Eu acho que você poderia explicar um pouco para nós como que você analisou, então, essas políticas públicas e como que você estruturou esses indicadores? Claro, prof. Então, como que aconteceu? Primeiro, eu comecei a mapear dentro da Câmara, dentro da Assembleia, nas agências de notícia, quais eram
entendendo que toda política pública é um programa, é uma ação, é um projeto, né, para que a gente pudesse entender. E aí, a partir desse mapeamento, desde 1988, quando nós temos a Constituição Cidadã, que é de fato um grande marco para as mulheres, nós começamos a entender quais dessas políticas de fato têm efetividade, ou seja, quais delas de fato atenderam e sanaram, né? E foi a nossa grande surpresa de que nós não conseguimos resolver o problema. Né? Os indicadores, eles nos mostram o quê? Que ainda nós vivemos o século XIX. Para você ter noção, professora Gisele, no século XIX, quando a mulher começa a entrar, né, no mercado de trabalho, a sociedade burguesa das mulheres, esposas dos industriais, e isso tem N publicações a respeito disso, quando a gente foi fazer a pesquisa, começam a querer que a mulher seja expulsa do espaço de trabalho, porque se uma mulher trabalha, daqui a pouco eu vou ter que trabalhar também. Então, a própria classe das mulheres começa a criar um preconceito contra as mulheres. Isso é histórico, né? A gente sempre diz que onde tem mulheres acaba tendo, né, acaba tendo essa disputa. Então, os indicadores nos mostram que ainda nós pensamos muitas vezes individualmente. A nossa Constituição, quando nós falamos de qualidade de vida, nós estamos falando de algo individual, de algo que é meu, a minha qualidade de vida. Ela tem uma conotação extremamente capitalista, econômica, né? Como se ter bens materiais correspondesse a ter qualidade de vida. Né? Às vezes eu posso ter uma boa condição social, mas não necessariamente eu tenho uma boa qualidade de vida. Talvez eu não esteja feliz, talvez eu esteja depressiva, talvez eu esteja insatisfeita, né? Talvez não tenha harmonia no meu lar, enfim, inúmeros fatores. Então, o que nós chegamos à conclusão? Que há um grande... a qualidade de vida, ela se transforma no bem viver, né? No que é de fato viver bem, quando eu começo a pensar no coletivo. Quando eu saio de situações individuais, eu estou preocupada com a minha qualidade de vida e olho para os movimentos sociais e começo a pensar nesses movimentos sociais como uma forma de eu me incorporar e trazer políticas para a coletividade, aí, de fato, eu estou pensando no bem viver, eu estou pensando de uma forma sustentável, porque a política pública ela é coletiva. Eu não posso pensar no meu bem-estar, eu tenho que pensar quantas mulheres precisam dessa política pública. Qual é o bem-estar que essa política pública vai trazer? Então, como indicador, o que nós entendemos? Que nós ainda não temos qualidade de vida para a mulher. Muitas das políticas foram descontinuadas, né, foram políticas, todas elas são políticas nacionais, nós temos apenas perto de 15% nesses 30 anos, né, que foi de 1988 a 2019, de políticas que foram de fato municipais, a sua maioria são políticas nacionais, ou seja, o município só reproduz aquilo que vem de uma política nacional, né, então, eu acho que nós temos muito a crescer. Esse seria o maior indicador. A falta de continuidade das políticas públicas de gênero, e eu nem vou entrar nas questões políticas e nas relações que podem passar por isso, mas sim, eu acredito que nós pensamos e precisamos pensar de uma forma coletiva, né? E trazer de novo para a agenda muito mais assertivamente, né, de uma forma muito mais bem posicionada do que temos sido apagados hoje, políticas para as mulheres, não porque mulher precisa só de proteção, mas porque nós somos maioria populacional e temos especificidades que muitas vezes delas são culturais, né, que vêm de dominação, de disputa, né, de relações de autoridade. E aí nós precisamos, sim, pensar em trazer resultados para que nós possamos mudar esse cenário, para que nós deixamos de ser sujeição e possamos, de fato e de direito, ser sujeitas. Nós vivemos uma sociedade democrática e a cidadania nos é por direito. Bom, nosso tempo está acabando. Eu já começo a agradecer. Se alguém tiver mais alguma pergunta, ainda temos aí 30 segundos para perguntas. Agradeço a todos que estiveram conosco. Agradeço especialmente a professora Manon pela participação brilhante.
Agradeço a todas as mulheres que não puderam estar nesse momento ao vivo nos ouvindo, mas tenho certeza que ouvirão posteriormente, então agradeço desde já. E o nosso segredo de hoje. O segredo de hoje, ele foi sendo construído. E eu diria o seguinte, que a mulher, ela precisa sim ser ouvida. E, ao mesmo tempo, ela precisa repensar essa questão da individualidade. Então, ela precisa pensar no coletivo. Então, ao mesmo tempo em que ela precisa ser ouvida, que é do externo para o interno, é do interno para o externo. Então, é abraçar no sentido de dar as mãos, no sentido da coletividade. E o outro lado é a questão da continuidade das políticas públicas. Sim, né, ter força conjunta, aí que é a força do pensamento coletivo, para que essas políticas públicas, de um lado, elas aconteçam e que elas continuem acontecendo, em que elas nasçam com a força do coletivo e que elas continuem acontecendo com a força do coletivo. Então, sejam acontecendo de maneira local ou de maneira social, mas que ela aconteça, que elas aconteçam significativamente, né? Positivamente para todas as mulheres. Então, essa é a minha mensagem. Eu acredito que todas as mulheres têm o poder, sim, de fazer positivo, não só para si, mas para todas as mulheres. Professora, alguma palavra a mais? Algum segredo construído na nossa conversa de hoje? Eu acho que o segredo é de fato isso, nós pensarmos que nós somos um grupo, que nós somos um coletivo, que quando eu busco uma política pública para mim, que quando eu olho para mim, para as minhas demandas, eu posso estar olhando para a demanda de todas as mulheres. Eu acho que eu vou usar uma palavra muito negativa, mas eu acho que nós devemos deixar, muitas vezes, a rivalidade que ainda permeia nos espaços socioeconômicos, né, para que nós possamos nos unir e buscar, sim, mais cargos de gestões, mais cargos de processo de tomada de decisão, muito mais pelas mulheres, para que nós possamos, continuando sendo mães, amigas, esposas, mas também cidadãs e sujeitas de si mesmas. E ter coragem. Exatamente, ter coragem. Quero deixar um abraço para a Nilvia, para o Gleoberto, para a Claudiene, para todos que nos assistiram, para todos que vão nos assistir, a toda a equipe da CNU, toda a equipe do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uninter, e todos vocês que estão aí do outro lado. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço a todos igualmente. Obrigada.